Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindas, bem-vindos ao Conexões Inerentes. Aqui quem fala é o Joel Machado. E olha só, hoje chegamos ao 5º episódio da nossa série sobre comida. Então, se você ainda não conseguiu passar pelos episódios anteriores, depois dá uma olhada aí no feed do seu aplicativo, porque a cada episódio reunimos um time de especialistas, tem historiador, nutricionista, sociólogo, chefe de cozinha, cada um com seu olhar para nos ajudar a entender esse assunto tão importante que faz parte das nossas vidas. Mas hoje a conversa é sobre a comida que de fato chega no nosso prato. Porque na correria do dia a dia, muitas vezes, a gente mal percebe o quanto os nossos hábitos alimentares são atravessados por escolhas que parecem simples, né? Como abrir uma embalagem no café da manhã, guardar algo no freezer ou na geladeira, ou ler sem entender muito bem os nomes estranhos no rótulo de um produto. A verdade é que boa parte do que consumimos hoje não vem direto da terra ou da feira, mas de processos que transformam, conservam, adaptam e às vezes até nos distanciam daquilo que por muito tempo era feito no fogão de casa. Então hoje vamos explorar essas camadas menos visíveis, mas profundamente presentes no nosso cotidiano alimentar. E quem vai nos acompanhar nessa conversa é a Priscila Veiga dos Santos, pesquisadora na área de engenharia de alimentos. Então aumenta o volume aí, porque a conversa já vai começar e ela vai direto ao ponto. O que comemos, como isso é feito e o que podemos aprender com tudo isso. A Priscila, pessoal, é engenheira de alimentos formada pela Unicamp, onde também concluiu seu mestrado e doutorado. Depois seguiu para um pós-doutorado em engenharia química com foco em engenharia de alimentos na Escola Politécnica da USP. E ela atua hoje em temas como biotecnologia e tecnologia de alimentos, com foco em proteínas alternativas, embalagens ativas, compostos bioativos extraídos de resíduos agroindustriais, análise sensorial e segurança alimentar. Atualmente é professora e pesquisadora na Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, no campus de Botucatu, onde lidera o GTECA, Grupo de Ensino e Tecnologia de Alimentos, dedicado a projetos de pesquisa e extensão. Olá, Priscila, seja muito bem-vinda ao Conexões Inerentes, é uma alegria te receber por aqui. E muito obrigado por topar participar dessa série especial sobre comida, um tema que, no fundo, conecta todo mundo, né? Então, Priscila, a ideia hoje é justamente tentar entender melhor o que está por trás de muitos alimentos que fazem parte da nossa rotina. E para começar, eu queria puxar uma conversa mais prática, assim, sobre algo que a gente usa o tempo todo na cozinha, mas que quase nunca para pensar de verdade, que é o jeito como a gente aquece os alimentos. Equipamentos como fogão, micro-ondas e air fryer, que estão cada vez mais presentes nas casas, interferem nos alimentos de maneiras diferentes, né? Qual a importância, Priscila, do aquecimento no preparo dos alimentos e como esses métodos que a gente usa em casa se comparam com o que a indústria usa em muitos alimentos que consumimos no dia a dia? Oi, Joel, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Conexões Inerentes. Um abraço para os seus ouvintes aí. Então, vamos lá. Então, primeiramente, eu vou falar a importância de fazer um tratamento térmico, né? Então, muitas vezes, os alimentos, quando a gente deixa ele na geladeira, mesmo quando eles estão em boas condições, eles têm micro-organismos ali presentes que eles podem se desenvolver e deteriorar o alimento. E também a gente pode ter os considerados patógenos, que são aqueles que nos fazem mal para a saúde. E, às vezes, eles têm quantidades ínfimas no início e não nos fariam mal, mas depois de um tempo, eles podem se proliferar e nos trazer um grande malefício à saúde. E uma das formas mais eficazes da gente eliminar, ou pelo menos minimizar a quantidade desses micro-organismos é com o tratamento térmico. Então, o mais convencional seria a cocção, o uso do fogão, né? E aí a gente já tem uma diferenciação aí grande, porque tem quando a gente frita um alimento, quando a gente cozinha esse alimento em água, quando a gente cozinha no vapor, e todos eles vão afetar o alimento de formas diferentes, né? Quando a gente usa o micro-ondas, por exemplo,
o calor vai irradiar de uma forma onde o aquecimento do centro é diferente do resto. Então, às vezes, ele pode parecer que ele já está pronto, mas o interior, por exemplo, estaria cru desse alimento. E qual que é o risco disso? Então, assim, nesse aquecimento, a gente iria eliminar um possível patógeno que estivesse presente nesse alimento, que com qualquer chapa, a gente teria uma distribuição mais homogênea de calor, a gente vai ter menos nesse micro-ondas. Então, seria o primeiro risco, assim, comparação entre todos eles. Como que eles afetam de uma forma geral? A gente não dá para generalizar, porque ao mesmo tempo em que o calor, muitas vezes, ele vai minimizar a quantidade de vitamina C, por exemplo, num alimento, que ela deteriora com o calor, a gente pode ativar compostos bioativos. Por exemplo, o licopeno do tomate, em geral, ele tem a sua quantidade aumentada, até dependendo do que a gente faz com esse. Se a gente vai comer, por exemplo, o tomate cru, em relação a um molho de tomate, ele está mais concentrado no molho de tomate ou num tomate que foi levado ao forno, né? Então, a gente não dá para generalizar o quanto que pode ser bom ou não isso para o alimento, mas de uma forma geral, a gente tem a diferenciação do caseiro para o industrial, que foi o que você perguntou, que a indústria consegue, às vezes, por exemplo, minimizar o tempo do calor, onde ele precisa estar lá para matar o micro-organismo, mas focando assim no aumento muito rápido de temperatura e depois um resfriamento muito rápido. Então, se a gente pegar o exemplo do leite, quando a gente ferve o nosso leite em casa, até ele chegar à temperatura de fervura, depois a gente vai desligar, a gente vai causar um tempo muito maior de deterioração do alimento com a temperatura do que, por exemplo, num leite de caixinha ou HT, onde a gente vai ter uma temperatura, ele chega na temperatura de 130, 150 graus por 2 segundos só, e já resfria imediatamente. Nunca a gente conseguiria fazer isso numa cozinha normal de casa, né? Então, o que a gente vai afetar esse produto é muito menos, embora a gente tenha uma resposta muito melhor, do que a gente teria no nosso fogão. E a gente nunca conseguiria chegar nessa temperatura, onde a gente vai matar esporos da forma que a gente vai conseguir com essa temperatura aí elevada, de 120, 130, né? Então, os equipamentos industriais permitem coisas que a gente não conseguiria em casa. Então, por exemplo, tem um processo que chama liofilização, que é uma secagem que a gente faz com frio. Então, a gente congela o produto, e aí pelo ponto triplo da água, lá uma coisa que o pessoal que já estudou física já viu, a gente consegue fazer com que evapore a água pelo congelamento direto, e não por temperatura. Então, a gente tem um produto muito mais íntegro, é claro que ele é mais caro, ele não vai deteriorar, porque a gente vai retirar a umidade, que é a água livre do produto que iria sofrer degradação química ou microbiológica, mas sem envolver temperatura. E a gente também tem métodos de pasteurização a frio, envolvendo, por exemplo, ultrafiltração, no próprio nome diz, é uma filtração, um poro muito pequeno, uma pressão grande, uma coisa que a gente não consegue fazer em casa, mas eu consigo, por exemplo, pegar meu leite cru, fazer uma ultrafiltração, no caso até uma microfiltração, né, mas generalizando assim, e eu vou tirar a bactéria e o resto do leite fica intacto. Então, é um leite que não envolve nada de tratamento térmico. Eu posso usar a pressão, entre outras técnicas que a indústria de alimentos tem para produzir esse produto. Então, é diferente em casa, mas em casa a gente tem também alguns ganhos. Então, não só em casa, na indústria também, mas com o calor, que seria, por exemplo, quando a gente faz uma carne, ela fica com aquele dourado bonito, é uma reação que chama Maillard. É uma reação que foi descoberta justamente por uma pessoa que tem sobrenome, que é Louis Camille Maillard, em francês, e aí levou o nome dele, essa reação, mas é uma reação de escurecimento, quando a gente tem açúcares e nitrogênio. Então, no caso da maior parte dos alimentos, por exemplo, numa carne, a gente vai ter, na glicose do sangue, a gente tem açúcar, né? E tem proteína da carne, então tem nitrogênio, toda proteína tem um monte de nitrogênio, então a gente começa, acima de 40 graus, começa a ter um escurecimento, e esse escurecimento, ele produz voláteis muito aromáticos, são muito desejáveis, a mesma coisa que a gente tem no doce de leite também. Então, ele dá uma reação de escurecimento e aromas que costumam ser muito agradáveis para as pessoas que, lógico, que gostam desses produtos, né? Carne, doce de leite. E tem situações onde não são tão bons os tratamentos térmicos, por exemplo, quando a gente faz um churrasco, e a hora que a gordura ela vai cair,
lá no fogo, ela volta, a gente tem uma queima incompleta de gordura que forma o que a gente chama de HPA, que é hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que eles são cancerígenos. Então, claro que, né, porque eu estou comendo churrasco, vou ter câncer, né, mas se a gente, nem todo mundo come churrasco todo dia também, claro, mas uma das coisas que a gente poderia fazer para minimizar o problema no nosso churrasco, nesse ponto, seria manter a carne mais alta, mais longe do fogo, para que isso não volte se fixe na carne, né, esses HPAs aí que são cancerígenos. O tratamento termodinâmico, ele é maravilhoso, né, uma coisa excelente, até que nos diferenciou na evolução da humanidade, para que a gente conseguiu ter o fogo e produzir nossos alimentos com fogo. Mas é claro que na indústria a gente consegue equipamentos que nos permitem trabalhar com situações que não são do nosso dia a dia. Então, muitas vezes, o industrial ele acaba sendo um pouco superior ao da nossa casa em termos de menos degradação de vitaminas ou alguma coisa nesse sentido. Mas que é muito seguro e muitas vezes a gente não tem degradação necessariamente do alimento só porque fez um tratamento térmico. Mas quando a gente vai cozinhar, por exemplo, em água, a gente vai perder muito mais nutrientes do que se a gente fizer um cozimento no vapor. Então, se você tiver essa oportunidade de fazer isso em casa, é muito melhor cozinhar legumes, por exemplo, no vapor, do que na água, onde a gente vai ter a migração de vários desses compostos que seriam bons para a nossa saúde, vão passar para a água e essa água é descartada. Priscila, muitas famílias brasileiras, né, têm o hábito de preparar as suas próprias conservas, né, seja para aproveitar, né, excedentes da horta, economizar, ou simplesmente manter tradições aí de fazer aquelas compotas, né? Mas o que muitas pessoas não percebem é que por trás dessas técnicas, que são aparentemente simples, né, como fazer um picles ou fruta em calda, né, existem aí princípios científicos importantes que garantem tanto a conservação quanto a segurança desses alimentos, né? Então, pensando nisso, Priscila, quais os cuidados que a gente deve ter ao preservar alimentos em casa para evitar riscos à saúde? Não, a primeira coisa assim, é uma coisa ótima isso de as pessoas aproveitarem os excedentes de alimentos na forma de conservas. Então, é uma coisa que, na verdade, vem se perdendo ao longo do tempo, assim, tinha se perdido mais, e agora as pessoas estão começando a resgatar. Isso é uma importância muito grande. Então, quando a gente faz, por exemplo, um picles em casa, ou quando as pessoas que produzem kefir em casa, kombucha, são alimentos fermentados. E como que a gente tem a conservação de alimentos nesse caso? Então, o princípio que você falou né, que estaria por trás. Essas fermentações, elas produzem, em geral, ácido lático, ácido acético, que são ácidos que são seguros para a nossa alimentação, mas que, em geral, eles inibem os patógenos, são aqueles micro-organismos que fazem mal para a nossa saúde. Então, é uma forma de conservação milenar que a gente usa até hoje. E, hoje em dia, considerando que a gente está entendendo cada vez mais que a nossa flora intestinal é muito importante para a nossa saúde, hoje em dia já está associando várias doenças, que até o Alzheimer mesmo já tem sido ligado com flora intestinal. Então, a gente sabe que a importância disso na nossa saúde, a gente tem perdido isso de consumir alimentos fermentados, principalmente esses que não são depois pasteurizados para durar mais tempo na prateleira e tudo mais. E isso é uma coisa muito boa, porque a gente, inclusive, tem vários micro-organismos que são bons para a nossa flora intestinal, são os chamados probióticos, que quando a gente ingere eles na alimentação, eles trazem um benefício à nossa saúde, que seria, por exemplo, o mais famoso probiótico é o Yakult, o Lactive ali, em leite fermentado, mas a gente tem ele em várias outras dimensões, né? Então, essa seria uma forma muito boa. A outra coisa que você comentou, né, que é a gente fazer compotas. Então, por que que dura muito a gente fazer um doce de leite, ou fazer uma geleia em casa? Ou por que que a gente consegue deixar um peixe que é super perecível, conservado no sal, na forma do bacalhau, por exemplo, por mais tempo? Então, o princípio que a gente fala que a água que está livre ali, ela tem muito mais facilidade de se ligar com esse açúcar, a esse sal que a gente está pondo, e ele como se secasse o alimento, porque essa água ela não está mais disponível ali para micro-organismos usarem, então esse alimento ele fica, ou algumas vezes desidratado de verdade, ou simplesmente essa água não está mais, como se ela não estivesse mais lá, ela está ligada ao açúcar, ela está ligada ao sal, e aí o micro-organismo também não consegue se desenvolver aí um patógeno, tanto pela falta de
essa água livre aí, que é a atividade de água que a gente chama, como também porque tem osmose, né, no meio ali. A célula dele não iria aguentar aquele teor de sal, aquela teor de açúcar, e a gente tem uma conservação muito interessante aí. Então, sim, tem várias formas que a gente usa em casa que são muito legais, e as pessoas têm perdido isso, têm jogado fora alimentos, deixa estragar, enquanto podia fazer, ou até mesmo um fermentado tipo um vinho caseiro, né? O vinho da nossa legislação diz que teria que ser só com uva, mas a gente poderia fazer um vinho, entre aspas, aí, de caju, que os povos originários faziam muito aqui no nosso país, de caju, de jabuticaba, ou até mesmo com mel, que é o famoso hidromel, nossos povos originários aqui usavam muito. Não é só uma coisa de viking, não. A gente tinha muito isso aqui. E a gente tem perdido isso na alimentação em geral, né? Agora, tem riscos disso que você me perguntou. Alguns micro-organismos, eles acabam sendo patógenos que a gente fala assim, são os terrores de quem trabalha com alimentos, né? Então, a gente tem patógenos como Escherichia coli, Salmonella, que eles deixam a pessoa muito mal. Quem já teve uma intoxicação alimentar ou uma infecção alimentar de alguma forma, com um micro-organismo dessa forma, é vômito, diarreia, é uma coisa muito ruim. Então, o preparo do alimento, como conservar, é uma coisa importante. Mas tem um deles, que ele é o vilão número 1 da indústria de alimentos, que seria, é uma bactéria que chama Clostridium botulinum. Ela produz a toxina botulínica, que as pessoas conhecem muito por ser usada em procedimento de botox no rosto, para paralisar rugas e expressões faciais, né? Então, essa toxina, ela faz isso mesmo, ela paralisa músculos. Essa paralisação, se a gente ingere essa toxina, ela vai paralisar músculos aleatórios no nosso organismo, como pulmão, coração, pode levar à morte, né? Esse micro-organismo, então, a indústria de alimentos que eu estava falando antes, né, o foco é conservar alimento, mas também o foco, claro que número 1, além de conservar alimento, é garantir que esse alimento seja seguro para alimentação. E uma das coisas, então, que a gente, como engenheiro de alimentos, quando você olha um alimento, você já pensa, qual é a acidez dele? Porque, como eu falei para vocês, os patógenos não gostam de alimento ácido. Então, alimentos pouco ácidos, eu já preciso pensar, bom, tem risco de crescer o Clostridium, talvez. Esse pH estiver acima de 4,5, é risco para a indústria de alimentos. A outra coisa, esse alimento gosta de crescer no vácuo, ele não gosta de oxigênio. Então, se eu vou fazer vácuo no meu produto, ou se eu estiver falando, por exemplo, da produção de um salame, de eu fazer essa carne fermentada, o centro do salame, ele não vai ter oxigênio. Então, é um risco de crescer o micro-organismo, esse Clostridium aí. A atividade de água, que essa água livre também, quando ela é muito alta, ela pode ajudar a favorecer esse micro-organismo. E quando a gente tem sal abaixo de 8%, que também ele consegue sobreviver. Então, quando a gente olha um alimento e fala, meu Deus, né? Peraí. Então, no caso do salame, por exemplo, fiquem tranquilos, porque a fermentação é abaixo de 4,5, então ele não vai conseguir. Mas quando eu penso numa feijoada em lata, por exemplo, por que o pessoal tem tanto medo de feijoada em lata, palmito, né? E são duas coisas que, se as pessoas fizerem em casa, você tem que tomar bastante cuidado. Porque a hora que eu fechar um alimento quente, ele vai fazer vácuo ali no meio. O feijão, a carne em si, eles não têm um pH alto e eles estão nesse risco. O mesmo vale com o palmito. Então, se eu puser meu palmito numa salmoura que não é muito salgada, que geralmente do palmito não é muito salgado, o palmito não é ácido. Então, se pelo tratamento térmico eu não garantir que eu inibi os esporos do Clostridium, então, um esporo assim, né, tem um micro-organismo, na forma dele de se preservar, ele vai fazer esporos. Então, eu posso até matar o micro-organismo do Clostridium facilmente, porque ele morre numa temperatura normal ali de fazer um feijão ou na temperatura de cozinhar um palmito. Só que se tiver um esporo dele ainda ali, ao longo do tempo, ele vai ter tudo para crescer, porque ele tem o pH que ele gosta, ele tem a anaerobiose que ele gosta, ele tem a atividade de água que ele gosta, né? E a falta de sal ali, que 8% é bastante, então muitas vezes a gente não está nesse limite dele. E aí ele vai se desenvolver e produzir a toxina. Então, quando a gente consumir esse alimento, aí a gente vai estar consumindo a toxina e tem caso de morte com isso. Então, todo engenheiro de alimentos aprendeu na faculdade já que isso é um dos riscos número 1 que a gente tem que tomar cuidado. Então, toda vez que você pensar em engenharia de alimentos, pense em que o engenheiro de alimentos vai escanear micro-organismos que podem crescer aqui. O que eu tenho que fazer com esse alimento para evitar? Porque esse é o número 1, né? Posso até te dar um alimento, às vezes, que não é tão gostoso,
eventualmente, né, e é uma crítica, e também pode entrar os ultraprocessados, de uma forma geral, depois a gente pode conversar disso, mas se ele tem que ser seguro, é o mínimo, né, que a pessoa vai consumir aquele alimento e não passar mal. Se ele foi industrializado, processado, no mínimo teve que passar por alguém que tem esse conhecimento. E às vezes em casa eu posso errar aí nesse ponto. Agora, Priscila, quando a gente organiza as compras na despensa ou na geladeira, nem sempre a gente percebe o impacto das embalagens, né, e do armazenamento. Como que as embalagens ajudam a preservar os alimentos? E o que a gente deve observar nesse momento de armazenar em casa para manter a qualidade e segurança? Joia. Então, assim, na verdade, todo o alimento é pensado com a embalagem. Por exemplo, se eu vou pegar um alimento que é em pó, se esse alimento absorver água, esse pó vai começar a aglutinar. A atividade de água, que é essa água livre aí, que tinha sido pensada para um micro-organismo não interferir, vai ser alterada, porque aí ele já está numa umidade que poderia afetar. A oxidação do produto pode acontecer, então eu acho que todo mundo já comeu uma castanha do Pará, uma noz, alguma coisa que estava com gosto de ranço, né? Porque é uma reação que acontece de oxidação, que ela é catalisada quando a gente tem a água livre, dependendo da faixa que a gente tem. Então, quando a gente seca esse alimento, ou torra essa amêndoa, ou deixa uma batata frita, ou enfim, uma massa chips, um café em pó, né, alguma coisa assim, preparada, a gente está pensando como que ele não vai ser afetado ao longo da vida de prateleira. Então, a primeira coisa seria não absorver micro-organismos, né? Então, se a gente está falando de um alimento que a pessoa, tipo uma caixa de leite UHT, onde a pessoa vai deixar fora da geladeira, considerando que ele está esterilizado comercialmente, né? Que ele não vai se degradar por o tempo da embalagem, ali, 4 meses, 5 meses. Essa embalagem tem que garantir que nenhum esporo vai entrar, nenhum contaminante vai entrar. Quando a gente está falando, então, da atividade de água, a gente vai comer. Um exemplo que eu adoro dar para os meus alunos é uma bolacha cream cracker, um bis, quando a gente vai comer, ele está murcho, né? Então, microbiologicamente, ele está bem, e nutricionalmente ele está igual, bem, no caso, as duas coisas aí não são exatamente nutritivas, né? Mas ele oferece os mesmos nutrientes que ele ofereceria antes, só que acabou a experiência para o consumidor, né? Você vai pegar uma coisa murcha e totalmente sem graça, para uma noz e tal. Então, ela vai evitar a permeabilidade à umidade, permeabilidade a gases, a oxidação à luz. Então, por isso que a gente vê embalagens que são metalizadas, em geral, elas estão, ou a garrafa âmbar, por exemplo, de uma cerveja, a gente está minimizando a oxidação daquele produto. Então, a embalagem é toda pensada nesse sentido, né? E ela também é pensada no valor que o consumidor vai pagar. Por que que às vezes a gente tem uma marca A ali, que é líder de mercado, um valor mais alto, e essa embalagem, e esse produto, geralmente a gente vai comer, ele é mais crocante, ele tem uma validade maior. Porque essa embalagem, ela tem um custo no produto final e ela foi agregada ali para preservar o produto. Numa competição de valor no supermercado, pode ser que a marca X, que é bem inferior e ela já oferece um produto talvez inferior também, ela já não tem essa pretensão do produto dela durar tanto e ela vai abaixar a proteção da embalagem para minimizar o custo do consumidor. Então, ela já é feita para baratear o produto. Com isso, é claro que o produto vai perder também. Mas, muitas vezes, num país como o nosso, onde tanta gente passa fome, eu acho que muitas vezes é a escolha de uma classe C e D no mercado, é uma forma dela conseguir adquirir o produto, né? Então, essa embalagem, ela talvez não ofereça a mesma proteção. Agora, muitas vezes a gente compra a embalagem que melhor oferece a proteção, e chega na nossa casa, a gente passa por um Tupperware, ou a gente passa por um saquinho que não vai oferecer nenhuma proteção. Então, às vezes, seria muito bom se a gente conseguisse pensar em deixar o produto na embalagem por mais tempo. Infelizmente, não dá para eu dizer isso para vocês de uma forma generalizada. Então, eu diria assim, talvez, tem algumas marcas, principalmente marcas líderes, que tentam, por exemplo, no embutido, deixar um antimicrobiano na embalagem, às vezes, né, que vá, inclusive, fazer ela preservar por mais tempo, para quando o consumidor receber, ela vai estar
melhor. Ele vai ter, por exemplo, o óleo de soja naquela embalagem plástica transparente, ele tem um filtro de ultravioleta ali. Se eu pegar esse óleo e passar para o vidro, eu vou dar, embora o vidro, em termos de permeabilidade a gás ele seja muito melhor, mas eu vou estar deixando incidir luz ali e oxidando o óleo em uma velocidade muito maior. Então, tem um monte de coisa que a gente não sabe, né? O consumidor normal não sabe, e que a indústria pensou muito para trazer a embalagem para ele. Então, quando você olhar ali, tem. Agora, por exemplo, na lata, né? Quer dizer que nem tudo eu posso dizer, deixe na embalagem. Quando você abre uma lata, a lata tem um verniz para proteger o metal e o alimento. Que quando você vai abrir, muitas vezes você rompe esse verniz em alguns pontos. E aí, esse produto, além de que você abriu a lata, ela não está mais no vácuo, na situação que ela estava anteriormente. Então, aí sim seria muito bom você passar para um vidro, deixar esse produto fechado na geladeira. Então, tem várias situações onde a gente poderia sim tirar da embalagem original. Mas, em geral, a embalagem, por exemplo, se você comprar um amendoim torrado, ele vai vir na melhor embalagem que ele poderia ter, que dificilmente na sua casa você vai ter uma igual. O ideal seria você pôr esse saquinho dentro de uma outra Tupperware seu e fechar e guardar ele na embalagem original, se possível. Então, Priscila, quando a gente pega um produto na prateleira do mercado e vê aquele monte de nomes estranhos no rótulo, né? Conservante, corante, emulsificante, estabilizadores, realçadores de sabor, etc. É normal, né? A gente ficar em dúvida, né? O que realmente significam esses ingredientes, né? Será que são perigosos ou qual a função deles? Muitos consumidores eles ficam confusos, sem saber se devem evitar ou não esses aditivos. Então, qual é na prática a função real desses aditivos alimentares? Esses aditivos, por que que eles são permitidos? Então, primeira coisa. Seria para dar uma melhoria naquilo que eu falei, pensando como é que eu vou conservar mais esse alimento, né? O duro que, assim, o que aconteceu ao longo do tempo, assim, antes, lá pela até a década de 70, assim, o que se imaginava industrializado seria, o que é bom para comer? É alimentos calóricos e que tenham vitaminas. Basicamente era isso. A gente não pensava nas fibras, não pensava na nossa flora intestinal, a gente não pensava em várias outras coisas, e a alimentação em geral das pessoas também era muito mais baseada em alimentos feitos em casa, né? Então, nesse sentido, foi começou a permitir. Então, conservantes. Os conservantes, o que que eles fazem? Eles ajudam esse alimento a conservar por mais tempo, porque eles vão inibir fungos, eles vão inibir bactérias. Então, nesse sentido, eles ajudariam, por exemplo, quando eu tenho que levar o alimento para uma região distante, onde o pessoal está sem acesso ao alimento, não tem refrigeração, não tem como preservar esse alimento vai durar mais tempo. Então, a ideia disso seria essa. Emulsificantes. O que são os emulsificantes? Então, para fazer uma maionese, por exemplo, a gente precisa unir o óleo com o ovo ali e tudo mais, a gente precisa fazer aquela emulsão. O que é um emulsificante? Então, seria um agente que não precisa ser artificial, então a própria lecitina do ovo, ela tem isso, que una uma parte aquosa, que seja da água ali, com a parte de óleo, que normalmente não se misturariam, por exemplo. Com duas frações que não se misturariam. Então, quando a gente vai põe emulsificantes na indústria de alimento, para a gente não ver separação de fases, né? Então, por exemplo, se você for tentar fazer uma maionese em casa, ou um leite de coco em casa, você vai ver que ao longo do tempo ele tende a separar as fases. E fica feio visualmente. Então, é para isso que esses emulsificantes são usados. Estabilizantes seriam para estabilizar melhor o nosso produto, para ele não sofrer uma alteração. Por exemplo, a gente põe estabilizante no leite, para que na hora de aquecer, a gente não tenha aquele formação de coágulo no fundo do leite. Edulcorantes seriam adoçantes em geral, que pode ser a gente considera o açúcar, o principal, né, o mais famoso, a sacarose, mas a gente tem outros que, por exemplo, aqueles que são destinados a pessoas diabéticas, por exemplo, que não querem consumir o açúcar. Então, eles vão dar uma doçura, facilitar a vida dessa pessoa que não poderia ingerir açúcar. Os corantes são para realçar a cor, deixar aquele elemento mais atrativo. Agora, assim, o que aconteceu isso? Massivamente, esses aditivos têm sido usados
e muitas vezes de forma que não é necessária, né? Então, a gente acaba, para pegar um produto que não é necessariamente tão bom, então ele não iria aguentar tanto um tratamento térmico, e iria coagular, eu vou pôr um estabilizante, para que esse alimento dure mais tempo, chegue melhor, para que ele aguente o que ele precisaria aguentar se ele fosse um produto de mais qualidade. Ou o conservante, para esse produto, é claro que toda empresa que faz um produto, ela quer que ele seja consumido. Então, se eu puder fazer com que esse alimento dure um ano na prateleira, ele não vai ser jogado fora, eu vou vender 100%. Então, a gente tem os dois lados. Então, tem o lado muito legal disso. Por exemplo, se eu vou levar o pessoal que estava na enchente no Rio Grande do Sul, esse produto precisa durar mais, as pessoas estão sem, não tem cozinha, estão em galpões, estão em locais onde não tem nenhuma infraestrutura, esse alimento tem que chegar sem estar perecível para a população, esse conservante é legal. Só que daí começa o excesso do conservante, e eu não precisaria disso. Então, dizer assim, não tem ruim e bom, mas tem o que eu uso sem parcimônia nenhuma, simplesmente com um intuito de financeiro, e tem o que eu uso realmente, porque aquilo lá realmente vai ajudar aquele alimento, vai fazer ele durar mais tempo, atinge uma população que não conseguiria ter acesso a ele de uma forma muito mais segura. Então, eu acho que hoje em dia a gente está começando, os consumidores estão mais. A gente fala que eles demandam mais por qualidade, demandam mais, eles estão entendendo melhor, né? A informação chega melhor para as pessoas. Então, questionando por que eu preciso de todos esses produtos que eu estou lendo aqui no meu rótulo e que não sei para que serve, que eu não estou entendendo o nome, como você falou, né? E muitos não precisariam mesmo estar lá. Agora, às vezes, eles estão lá de uma forma legal, assim. Então, por exemplo, quando a gente fala do whey protein lá, que é da academia, é um nome em inglês para proteína do soro, que é uma proteína muito rica nutricionalmente e que sobra quando a gente faz o queijo. Por exemplo, quando a gente coagula o leite, algumas proteínas coagulam, são as caseínas, e outras não, e ficam no soro, que é esse whey aí, né, concentrado. Então, o processo que a gente consegue concentrar essa proteína e entregar ela em uma alta concentração seria uma forma de aumentar o teor proteico de um alimento, que é uma coisa, às vezes, que a população carente não tem. Então, digamos que eu estou fazendo um produto especial para merenda. E é um jeito de eu turbinar a proteína, e é um processo totalmente industrializado, super processado, mas, no caso, é um produto bom. Se eu fizer ele hidrolisado ainda, que quem vai à academia sabe que é mais caro, por quê? Eu quebro os aminoácidos dessa proteína, e isso favorece a absorção, que é a biodisponibilidade, que a gente fala dessa proteína, o quanto o nosso organismo, de fato, aproveita essa proteína. Então, eu estou melhorando a possibilidade disso. Então, seria um ultraprocessado bom aí, seria um caso de eu estou fazendo um processamento legal, pondo um aditivo benéfico, né? Então, sim, prós e contras. Acho que os consumidores. Então, a gente tem visto na indústria focando um pouco mais nisso agora. Alimentos mais saudáveis, alimentos que vão trazer benefícios ao consumidor de alguma forma. Então, por exemplo, eu vou enriquecer com um composto, por exemplo, o licopeno lá do tomate que eu falei, que é um composto que a gente considera bioativo, que ele é bom para a saúde. Eu vou enriquecer com probióticos, são aqueles micro-organismos que eu falei, que são bons para a saúde. Eu posso pôr eles até encapsulados, que a gente fala que a gente protege eles como se fosse aquela forma de fazer esporo, mas a gente protege eles com uma capsulinha ali, para quando ele estiver no nosso trato intestinal, ele se liberar e ser utilizado, mesmo em alimentos que não sejam fermentados, por exemplo. Então, tem várias formas de pôr aditivos que são legais, são do bem. E tem muito produto que é aditivo, assim, eu diria do mal, por quê? Porque eu conseguiria fazer um produto sem esses aditivos, só queria durar menos tempo. Então, seria isso. Mas o que é importante as pessoas entenderem, assim, então tem órgãos que estudam todos esses aditivos, que, por exemplo, é a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura, entre outras grandes instituições, que estudam qual é o impacto desses aditivos no nosso organismo, o quanto a gente pode consumir desses aditivos para que não faça mal. Então, existe um conceito que chama IDA, que é a ingestão diária aceitável, que é o quanto uma pessoa pode consumir de um produto sem risco à saúde, mesmo quando ele tem um risco. Então, quando eu tinha falado lá atrás para vocês,
do benzoapireno ali, que é da queima completa lá dos churrascos, tem um teor que eu posso consumir que não vai me fazer mal. É quando eu excedo esse teor que seria o risco. Então, como é que essas indústrias agem, essas empresas agem com as indústrias? Eles dão, nas legislações que a gente tem aí, o quanto que é permitido para cada classe de alimentos. E eles fazem de um jeito, por exemplo, que não tenha perigo de eu consumir no mesmo dia vários alimentos que vão estourar a minha ingestão diária aceitável. Então, é permitido em uns alimentos, quando ele tem um risco inerente ali, se ele ultrapassar, e nos outros ele é em menor quantidade. Então, sim, em termos de saudabilidade, é claro que a nossa ciência muda todo dia, a gente aprende coisas novas, e eventualmente coisas que eram permitidas deixam de ser permitidas, porque as pessoas descobrem que eles eram mais tóxicos do que se pensava. Então, isso é um risco, claro, que a gente sempre tem, mas, em geral, isso é pensado para que a gente não tenha risco de consumir esses aditivos. Mas, é claro, se a gente puder não consumir, então, quanto menos que nomes que a gente não conhece tem no rótulo, mais melhor seria para nós a gente consumir esse alimento. Mas só lembrando que alguns desses nomes, talvez a gente não conheça, podem ser coisas boas. Só que, em geral, isso aumenta o custo. E então a gente tem a indústria trabalhando para minimizar o custo e dar mais acesso a alimento de uma forma mais barata. E aí, geralmente, esses aditivos não vêm de uma forma que é para a nossa saudabilidade, eles vêm para conservar o alimento por mais tempo só. E tem os que são feitos realmente pensando numa nutrição melhor, mas em geral isso tem um custo mais alto e, infelizmente, isso dificilmente é de acesso à população de baixa renda. Bom, Priscila, com a nova legislação de rotulagem nutricional no Brasil, né, isso começou em 2022, né, demorou bastante para chegar esse tipo de rotulagem para os consumidores, que trouxe aquele selo em lupa para indicar os produtos com excesso de açúcares, gorduras e sódio, e que serve como um alerta para os consumidores entenderem o que eles estão de fato comprando. Além desses alertas, quais informações que estão ali, né, escondidas nos rótulos que merecem a atenção da gente? Como que a gente consegue decifrar, né, alguns desses termos técnicos? Isso foi um ganho enorme para a população. Quando a gente... o que trouxe essa legislação nova? As lupas que você comentou, tem 3 produtos que têm destaque nessas lupas, que é a gordura saturada, sódio, que teria no sal, né? A gente fala que sal em excesso, e açúcar adicionado. O que é esse açúcar adicionado? Então, assim, se a gente tiver um suco de uva integral, ele tem bastante açúcar. Tudo que a gente sente doce, não se engane, a gente tem bastante açúcar. Mas é açúcar natural da fruta. Em geral, a gente considera mais saudável. Quando a gente fala açúcar adicionado, a gente está falando da sacarose. No nosso país, ela é obtida da cana, ela sofre um refinamento químico, e aí a gente adiciona a sacarose. Poderia ser obtido de beterraba, em outros países, enfim. E a gente está mascarando uma doçura ali que cada vez mais a gente tem tentado combater para ensinar as pessoas a comerem as coisas com um pouco menos de açúcar. Quando o açúcar, no início, lá atrás, muitos séculos atrás, quando começou a produzir açúcar, ele não era tão refinado, e as pessoas consumiam a média de 1 quilo no ano, no máximo, quando tinham dinheiro ainda. Se a gente pensar hoje em dia, que a gente considera que as pessoas consomem mais de 80 quilos de açúcar por ano, então a gente vê quanto que a gente abusa, né? Hoje em dia, a gente tem essa lupinha, ela vai dizer assim, o quanto que foi adicionado, para a pessoa entender. Esse suco é da uva, esse açúcar? Ou esse açúcar a indústria colocou? Né? Então, quando você vê que a lupinha, o que aquilo lá está mostrando? Está mostrando que bastante açúcar foi adicionado àquele produto. Então, pode ser então, que o seu suco de uva concentrado tenha bastante açúcar, mas não quer dizer que aquele açúcar que está ali é esse açúcar artificial. Então, a lupinha, ela vai dar uma ideia para você do quanto ele foi mascarado, do quanto ele foi adulterado pela indústria. Quando a gente fala da gordura saturada, então, assim, tem um conceito que é um pouco mais antigo, de que toda gordura saturada faz mal para a saúde. Tem várias exceções a essa regra, mas, no geral,
A gordura saturada, ela não é boa mesmo para a saúde. Então, também uma forma da gente saber que tem muita gordura no nosso alimento. Quando o sódio é a mesma coisa. Então, assim, as pessoas não sabem, mas muito produto doce tem bastante sódio. Então, a gente pega aquelas bolachas recheadas, principalmente, elas têm muito sódio. E as pessoas, por exemplo, quando pegam um ketchup, ele tem muito açúcar. Então, são coisas que as pessoas não esperam que elas vão encontrar. E é uma forma de alertar o consumidor ao ele pegou a embalagem e já vê. Então, isso seria uma forma de começar a educar o consumidor para o que ele está recebendo ali. Quando a gente fala em rótulo nutricional, que é isso que tem, a maior parte das pessoas não lê o rótulo nutricional. Tem até gente que brinca que esse rótulo é difícil de ler, às vezes, e de fato alguns são mesmo. Precisa pegar o óculos, a pessoa ficar um pouco mais velha para conseguir entender o rótulo. Mas, de uma forma geral, quando a gente pega o nosso rótulo, o que a gente tem que entender? Então, primeiro, os ingredientes. Eles são listados da ordem do que tem maior concentração para o que tem menor concentração no alimento. Então, se a gente está tomando um suco, por exemplo, comprando um suco, e está achando que o que deveria ter mais ali é a fruta, e o açúcar vem primeiro, isso já diz muito daquele produto, né? Então, por aí, mas a gente pode saber quanto que tem de cacau de verdade num bolinho que eu estou comprando comercial. Quando a gente vai fazer em casa, a gente sabe que a gente vai pôr farinha, vai pôr açúcar, vai pôr o chocolate em pó, o cacau ali, alguma coisa ali para fazer o bolo de fermento. Basicamente, é isso que a gente vai pôr, leite ou água, enfim. Se a gente pegar ele processado, a gente vai ter que entender o quanto que a indústria pôs além do que precisava. E talvez você descubra que ele nem tem cacau. Então, hoje em dia, a gente tem muito as pessoas postando em redes sociais, por exemplo, tem um biscoito de uma marca bem famosa, que o tradicional dele é ter chocolate por cima. E algumas marcas que são concorrentes, uma delas também bem famosa, ela fez esse mesmo biscoito, só que esse chocolate não tem nada de chocolate, ele é um creme de gordura hidrogenada, sabor chocolate e corante. Então, quando você lê a embalagem, você vai ver que não tem chocolate na sua bolacha, que você achou que estava comprando um pouco mais barato do que a concorrente, mas na verdade você está comprando um produto totalmente diferente, né? Então, esse rótulo ele nos ajuda muito só pelos ingredientes. Depois, quando a gente vai ler os itens que tem ali, né? Então, quanto que tem de proteína? Então, às vezes, eu estou comprando um concentrado proteico mesmo para academia, e eu estou achando que ele tem muita proteína. E aí, quando ele vai dar lá, antigamente, ele nos dava em porção. Então, ó, o que era a confusão? Então, por exemplo, eu falava assim, olha, a pessoa falava assim, essa batatinha nem engorda muito. Numa porção, 50 calorias. Mas se ele ia lá, a porção é 2 batatinhas. Quem que abre um pacote vai comer as 2 batatinhas? Então, para ajudar o consumidor, hoje em dia é dado em 100 gramas, para a pessoa ter uma ideia de porcentagem. Então, se eu estou falando que tem 20 gramas em 100, eu tenho 20% de açúcar ou de gordura, né? Então, por exemplo, se eu estou pensando no concentrado proteico para academia, e ele fala lá, pela dosagem, a pessoa tem um scoop do tamanho de uma bacia, e vem dois, e fala que tem que pôr 2 scoops ali, para ele ter 20 gramas de proteína. A outra marca, e um scoop pequenininho, tem 20 gramas de proteína. Então, às vezes você pensa que está fazendo uma economia, mas está comprando. Você tem que pôr o dobro para ter a mesma coisa, né? Então, aquilo lá ajuda muito o consumidor a entender o que ele está comprando e o que ele está adquirindo. E aí tem, inclusive, os aditivos para ele pensar se ele precisa de tudo aquele aditivo ou não. E aí a escolha individual. Só que, como eu falei antes, né, infelizmente no nosso país, muita gente morre de fome. Muita gente está com insegurança severa alimentar. Ela não pode se dar esse luxo de escolher a marca que vai oferecer o melhor valor nutricional. Ela vai comprar o mais barato. E, em geral, qual que é o mais barato? Né? Porque não tem almoço grátis, né, que a gente fala. Você está comprando o que tem menos proteína, o que tem o ingrediente mais barato em excesso, né? O que tem, enfim. Infelizmente é isso. Então, é por isso que a gente tem tanta preocupação com a indústria de alimentos hoje em dia, né? Porque depende de como ela focar, ela vai afetar justamente essa população que não tem escolha, né? Que vai ter que comprar o que é o mais barato.
Então, Priscila, no mundo que desperdiça um terço, né, de todos os alimentos que são produzidos e, ao mesmo tempo, que a gente enfrenta aí questões relacionadas às mudanças climáticas, né, quais tecnologias que estão surgindo na área de alimentos que mais chamam a sua atenção e que pode aí, de uma certa forma, revolucionar a nossa relação com a comida? Então, você poderia contar para a gente alguma coisa de ponta que está surgindo, que seria interessante em relação ao nosso mundo atual, né? O que as indústrias e a academia têm tentado focar em inovação de produto, nesse lado do bem que eu estava falando, que é justamente aproveitar resíduos, porque assim, geralmente, na própria indústria que gera um volume grande de resíduos, a gente pode aproveitar em casa e deve, né? Mas a indústria, ela subaproveita esse produto. E, geralmente, as indústrias, elas vão enviar isso para a ração animal, elas vão achar uma forma, nem que seja compostagem, para encaminhar seus resíduos, até porque é obrigatório. Mas a gente sabe que, às vezes, a gente tem vários compostos que são muito nutritivos nesses resíduos, né? Então, a gente tem muita pesquisa focada nisso, como aproveitar, principalmente a partir de resíduos, nutrientes importantes para a alimentação, como aproveitar, porque daí, inclusive, ele ajudaria a baratear a produção de alimentos. A gente tem outras coisas também focadas, por exemplo, essa parte ligada com fermentação. Então, hoje em dia a gente tem de ponta, por exemplo, aquelas carnes cultivadas em laboratório, que seria, a gente pega a célula tronco do animal, cultiva ela, para ela crescer no laboratório, com fermentadores, e ela vai produzir a proteína, só que com muito menor impacto ambiental. A gente tem as embalagens inteligentes, ativas, biodegradáveis aí, são embalagens. No caso das biodegradáveis, elas são embalagens que depois vão se degradar quando elas vão ficar na natureza, e elas não vão causar esse impacto, elas poderiam ir para um aterro de compostagem normalmente usado. Tem vários estudos hoje em dia que permitiriam a gente fazer um total aproveitamento, porque a gente tem acho que precisaria fechar, né, essas duas áreas, assim, com a área que é do desperdício, com a gente fala que é fechar o ciclo, né, ambiental aí, para a gente ter tudo voltando. Em termos de inovação, também a gente tem o uso desses resíduos, por exemplo, para baratear o custo de alimentos. Então, quando a indústria de cerveja, por exemplo, ela é muito criticada porque ela usa bastante água residual. Então, a gente tem as indústrias cada vez mais tentando reduzir o custo do processo para minimizar o gasto. A gente tem também proteínas hoje em dia que são, por engenharia genética, a gente consegue modificar micro-organismos para produzir caseína do leite, as proteínas do soro, do leite, e fazer um produto totalmente misturado ali com essas proteínas reais. Tem produto no mercado sendo vendido, inclusive alguns deles têm alegação de alérgicos não consumam o produto, porque a proteína é idêntica mesmo, animal, inclusive para os com alergia. Então, a gente tem todo esse universo que está sendo estudado para trazer alternativas ou relacionadas a melhorar a parte de sustentabilidade do planeta, ou a baratear ou a forma como que esses alimentos são trazidos para a população, ou as duas coisas no melhor dos mundos, né? A gente tem esses dois lados, assim, eu acho que a gente consegue caminhar talvez para esse lado de sustentabilidade, de inovação, mas hoje em dia acho que a gente está meio que no impasse, né? Então, o que precisa que o consumidor exija e não compre, mas como não comprar quando você não tem opção? Então, por isso que eu digo, acho que precisa das políticas públicas também nesse ponto. Bom, para encerrar, Priscila, conta para a gente quais pesquisas ou projetos de extensão você está desenvolvendo atualmente, né? E como esses trabalhos podem impactar a vida das pessoas, seja através da pesquisa científica ou de ações para a comunidade que você tem desenvolvido. Eu tenho algumas linhas aqui que eu trabalho, né, no departamento. Então, as pesquisas que eu tenho hoje em dia em andamento, que a gente está buscando desenvolver, uma coisa que já existe isso, que é a produção de micélio de cogumelo, que seria isso, a biomassa do micélio. Então, quando a gente vai consumir cogumelo, ele tem aquele corpo de frutificação, que é o que as pessoas mais buscam quando elas vão comprar no mercado, e tem toda uma base ali, que a gente fala que é o micélio, e isso a gente
tem tentado produzir aqui por fermentação líquida e não a tradicional em blocos, porque quando a gente faz isso, a fermentação sólida que a gente fala, que é num bloco, numa madeira, depende como que a indústria quer processar, todo esse micélio é perdido, porque ele é uma parte suja ali, é com palha, é com resíduos que não são alimentícios e a gente não consegue aproveitar. Então, quando a gente faz ele em fermentação líquida, tudo que eu produzi ali, independente se ele consegue ou não fazer aquele corpinho bonitinho de frutificação, ele é uma base, e eu não sei se todo mundo que está ouvindo o podcast sabe, mas o cogumelo ele é muito rico nutricionalmente, em termos de proteína, ele equivale aos produtos de origem animal, em termos de aminoácidos, coisas que os vegetais não conseguem. Ele sempre fica deficiente em um ou outro, e no cogumelo não é o caso. E ele ainda tem muita fibra e compostos antioxidantes que são muito bons para o nosso organismo. E as nossas pesquisas são, então, para desenvolver essa biomassa de micélio de fermentação líquida, usando resíduos, no caso a gente usa resíduo de cervejaria, resíduo de vinícola, tentando usar resíduos da indústria alimentícia para baratear o processamento ainda disso, para ele ser uma proteína de baixo custo para a população e atingir uma maior parte da população. O cogumelo tem a vantagem dele que ele tem um sabor neutro, que a gente fala, inclusive, que é um dos gostos básicos, que é o umami, que a gente fala, que seria um gosto mais que realça sabor. Então, ele cairia muito bem com produtos salgados, talvez com alguns doces também. Então, a ideia seria isso, de fazer ele ou na forma de farinha, ou na forma de filetado ali, como imitando a textura até de uma carne de frango, uma coisa assim. Então, as nossas pesquisas tem uma linha nessa frente. A gente tem alunos também, e a gente tem uma área de bebida, né? Então, a gente trabalha muito com a cachaça ou fermentação de frutas brasileiras. E a gente tem trabalhado no envelhecimento com madeiras brasileiras, porque, assim, algumas madeiras que a gente usa no envelhecimento de bebidas, como a amburana, jequitibá rosa, que são mais famosas aí com a cachaça, elas estão em risco de extinção, as madeiras. Então, a gente tem tentado buscar novas madeiras que tragam notas agradáveis ao consumidor, mas que sejam nossa aqui, né? Que as pessoas poderiam utilizar e produzir. Tem algumas pesquisas que a gente faz em colaboração com outros docentes aqui do departamento também. Então, a gente tem um colega aqui que ele produz lúpulo aqui no Brasil. Então, a gente já faz mais produz cerveja no mundo, mas a maior parte do lúpulo que a gente usa na nossa indústria é comprado de fora do Brasil. Então, o Brasil, há pouco tempo, foi aprendendo, nos últimos 20 anos, como produzir lúpulo, né? A gente precisa de iluminação artificial, de outras coisas que o nosso país não tem, por isso que antigamente não era uma coisa muito fácil de produzir lúpulo no nosso país, mas hoje em dia já tem várias marcas comerciais produzindo lúpulo, e aí a gente está investigando que notas, que aromas o lúpulo brasileiro traz diferente do lúpulo convencional, né, para a nossa cerveja. Porque a gente tem todo aquele negócio que chama de terroir, que você já deve ter ouvido falar para vinho, e que ele está muito ligado ao solo que é plantado, ao ambiente que ele com a forma que ele é cultivado, são sabores específicos que vão trazer, né? Então, na tentativa de inserir isso, que seria, inclusive, uma forma muito legal para produtor pequeno, porque o lúpulo ele é produzido verticalmente, então uma propriedade pequena já conseguiria ser produtora de lúpulo. E o que a gente tem de extensão hoje em dia aqui, a gente faz extensão com escola. O projeto que a gente acabou de encerrar, ele levava a curiosidade científica para as crianças. A gente ia nas escolas para mostrar experimentos, tipo você sabia, ou uma coisa assim. Então, a gente faz junto com as professoras de classe, a gente atendia crianças de 4 a 5 anos da educação infantil e crianças do 1º ao 5º ano do fundamental. Então, a gente faz um experimento com elas, dando uma explicação mínima para começar, claro que dependendo da série, uma abordagem diferente. E depois a gente vai, essas crianças terminam o experimento, depois na sala com a professora para observar, né? Então, desde coisas assim como qual a importância de lavar as mãos, então a gente plaqueia a mão das criancinhas, assim, para elas verem o que tinha de micro-organismo antes e depois delas lavarem a mão. E aí, quando começa a ficar bem cabeludo, aquelas placas bem feias lá na sala delas, falam, nossa, agora eu vou começar a lavar a mão antes de ir para o lanche. E tem até outras curiosidades normais, assim, de por que vão acontecendo.
vários fenômenos físicos e químicos aí que a gente tem levado, né, que os alunos da faculdade me acompanham, os alunos ajudam a bolar os experimentos, e a gente faz de forma que isso seja feito na presença da professora de sala, para que ela tenha esse domínio com a sala dela, de abordar outras coisas que ela já viu com os alunos e trazer. E a extensão que a gente vai começar agora esse ano é levar um pouco da pesquisa que a gente faz aqui na universidade, lá para a escola, para tentar aumentar o incentivo dessas crianças a quererem prestar a universidade pública. Porque a gente tem pouquíssimos alunos da rede pública se imaginam fazendo faculdade, né? Então, a gente queria dizer que é para eles a faculdade, que vários dos alunos que estão aqui fizeram escola pública, e que, do mesmo jeito que eles gostaram dos experimentos que a gente fez no ano passado, que eles poderiam até fazer experimentos que a gente faz na faculdade hoje em dia. Então, por isso que a gente está pensando em tentar traduzir, claro, as coisas que a gente faz aqui, né? Então, por exemplo, a gente faz, uma das linhas específicas que eu esqueci de falar, a gente faz embalagem biodegradável aqui, usando amido de mandioca, que é um produto brasileiro. E ele fica com filme mesmo, flexível ali, a gente mostra, faz isso com os alunos, vai levar isso para a escola. A gente também faz embalagem ativa, inteligente. A embalagem ativa é aquela que vai agir na conservação do alimento. Então, em vez de eu pôr um conservante no alimento, né, que vai, tipo um antifúngico, eu vou pôr um antifúngico na embalagem. E aí ele vai ajudar a preservar a vida de prateleira do produto. E a embalagem inteligente é aquela que ajuda a reportar alguma coisa. Então, por exemplo, a gente faz uma que é bem tradicional, que a gente gosta de fazer com escola, que é que a gente vai pôr um indicador de cor que muda de cor conforme a acidez do meio que ela está. Então, a embalagem poderia nos dizer, por exemplo, que o nosso produto começou a fermentar, o nosso vegetal minimamente processado, está começando a estragar, pela mudança de cor da embalagem. Então, a gente vai tentar levar essas coisas que a gente faz aqui, de uma forma simplificada, para eles lá, para eles sentirem que eles também estão fazendo coisas que são inovadoras e ciência, né? Então, o desafio é só tentar traduzir isso para as crianças, né? Mas eles são tão criativos, eles vêm com cada tirada, que às vezes eles nos surpreendem tanto com o que eles trazem, a visão que eles têm. A gente tem vários mini cientistas lá que estão adormecidos ainda. Mas é isso, então, já o que a gente tem hoje, né? Valeu demais, Priscila, por nos mostrar o seu olhar sobre esse tema e ver como a ciência pode estar presente no nosso dia a dia, ajudando a gente a repensar hábitos e fazer escolhas mais conscientes. E se você quiser comentar sobre essa conversa, sugerir algo ou continuar o papo, a gente adora ouvir vocês. E é bem fácil, só deixar uma mensagem logo abaixo da descrição do episódio aí no seu aplicativo ou no nosso Instagram. E claro, aproveita para seguir o Conexões Inerentes aí no seu tocador de podcast para não perder nenhum episódio, especialmente o próximo que vai encerrar essa série. A gente vai explorar a conexão entre comida e música numa conversa deliciosa com dois convidados incríveis, a jornalista, radialista e escritora Patrícia Palumbo e o escritor, poeta e professor Pedro Marques. Vai ser um passeio pelo mundo das artes, sabores e sons, e é um programa para vocês não perderem. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero vocês a semana que vem para encerrarmos juntos essa série sobre comida e também para contar para vocês o tema que vamos explorar na próxima série. Então, saúde, alegria e uma linda semana para vocês. Grande abraço, valeu!